Oi, meu nome é Dan e eu cresci em Los Angeles, Califórnia. Meus pais eram europeus. Meu pai era suíço e minha mãe sueca. Eles se conheceram em Los Angeles, embora tivessem vindo para cá por razões diferentes. Foi lá que minha história começou. Passei minha infância em uma pequena casa perto da praia, vivendo uma infância feliz ao lado dos meus pais, de uma irmã mais velha e de uma irmã mais nova. Nossa família era muito conectada à igreja local, e desde cedo aprendi sobre Jesus. No entanto, minha relação com Deus era mais teórica do que real, algo que estava na minha mente, mas não no meu coração. Eu sabia que ser cristão significava fazer o certo, seguir certas regras e agir de determinada maneira, mas nunca compreendi, de fato, o que significava ter um relacionamento genuíno com Deus. E por muito tempo não soube como mudar isso. Minha vida deu uma reviravolta quando eu tinha 16 anos, um momento que moldaria tudo até hoje. Durante um encontro de jovens da igreja nas montanhas, um homem veio falar conosco e disse algo que ficou marcado em mim. Tudo o que você faz para Deus deve nascer da intimidade com Ele. Eu fiquei intrigado. O que seria essa intimidade com Deus? O que isso realmente significava? Ele repetiu essa frase algumas vezes, e eu não conseguia parar de pensar nisso. Naquela tarde, decidi tirar um tempo para refletir. Caminhei até um rio próximo e, sentado ali, comecei a jogar pedras na água, ainda tentando entender como se constrói essa intimidade com Deus. Foi então que uma pergunta surgiu em minha mente. Ei, Dan, posso jogar pedras com você? Ignorei e continuei jogando pedras, tentando descobrir de onde aquilo vinha. Mas novamente, ouvi a mesma pergunta dentro de mim. Ei, Dan, posso jogar pedras com você? Comecei a pensar, será que intimidade com Deus significa amizade com Ele? É possível ser amigo de Deus da mesma forma que somos amigos de outras pessoas? Enquanto ponderava sobre isso, ouvi a pergunta uma terceira vez. Ei, Dan, posso jogar pedras com você? Naquele momento pensei, não pode ser o diabo porque ele não quer jogar pedras. Ele quer jogá-las contra nós. Também não pode ser coisa da minha cabeça, a menos que eu esteja ficando louco. Mas não pode ser Deus. Ele não se preocupa com coisas pequenas como essa. Ele quer que façamos coisas importantes, não algo tão simples quanto jogar pedras. Mesmo assim, continuei ouvindo a pergunta dentro de mim. Então, finalmente, olhei para o céu e disse, Jesus, se for você, é claro que pode jogar pedras comigo. Mas por quê? Foi nesse instante que senti Jesus responder diretamente ao meu coração. Por que você quer? E aquilo me atingiu como um raio. Era só isso? Sim. Era só isso. Naquele dia, pela primeira vez na vida, entendi que Jesus realmente gosta de mim. Mas como? Se eu nem gostava de mim mesmo, por que Ele gostaria? Descobri que Ele se alegra comigo. Ele gosta de quem eu sou. Ele se importa com as coisas que eu gosto de fazer simplesmente porque gosta de mim. Sempre tive dificuldade em compreender o amor incondicional de Deus. Para mim, Ele sempre parecia dizer, sim, meu amor é incondicional, mas você precisa fazer isso. Ou, meu amor é incondicional, mas não faça aquilo. Mas naquele dia compreendi a verdade. O amor de Deus é realmente incondicional. Não há nada que possamos fazer para que Ele nos ame mais do que já nos ama agora. Desde então, ao viajar pelo mundo, percebi que existem dois tipos de cristãos. Aqueles que vivem buscando a aprovação do Pai, e aqueles que vivem a partir da aprovação do Pai. Muitos acreditam que precisam fazer mais, se esforçar mais, cumprir mais regras para que Deus os ame e os aceite. Mas há também aqueles que entenderam que já estão dentro, já são amados completamente, sem precisar provar nada. E essa descoberta mudou minha vida para sempre. Quanto mais eu entendia o amor incondicional de Deus, mais minha vida era transformada. O amor é o maior motivador do coração humano. Quando você sabe que é amado, naturalmente deseja retribuir esse amor. E como fazemos isso? Descobrindo o que está no coração de Deus. Para mim, o efeito mais natural de entender que Deus me amava foi desejar amar o que Ele ama. E Ele ama um mundo que ainda não o conhece. Foi assim que minha jornada começou. Passei a simplesmente me apaixonar por Deus e a desfrutar da vida com Ele como um amigo. Comecei a incluí-lo em todas as pequenas coisas que fazia. Não porque eu precisava, mas porque fazia sentido. Por que eu não faria isso? Ele é extremamente bondoso e apenas deseja estar conosco. A bondade e o amor de Deus conquistaram meu coração e transformaram minha vida. E à medida que isso acontecia,
meu desejo de servi-lo só aumentava. Eu queria fazer o que ele queria, e isso me levou a uma vida de compreensão e preocupação com as pessoas que ainda não o conheciam. Essa se tornou minha missão. Me formei em administração de empresas, mas meu coração continuava voltado para levar Jesus às pessoas que não o conheciam. Até que aos 22 anos, senti claramente Deus me dizendo: quero que você se mude para o Afeganistão. Naquela época, a única maneira de entrar no país era por meio de um trabalho voluntário em alguma organização humanitária. Fiquei sabendo de um hospital que precisava de alguém com formação em administração para ajudar na gestão. Parecia o caminho certo para viver no Afeganistão e seguir o que eu sentia que Deus estava me chamando para fazer. Foi assim que comecei minha jornada para me mudar para o país. Eu poderia contar inúmeras histórias sobre como me conectei com Deus lá, mas foi a própria viagem para o Afeganistão que mudou minha vida novamente. Quando finalmente embarquei no avião, eu tinha 23 anos. Tinha sido aceito para trabalhar no hospital, mas a única experiência profissional que eu havia tido desde a faculdade foi atuar como Papai Noel em um shopping, a convite de um amigo da igreja. De certa forma, eu me sentia completamente despreparado para gerenciar um hospital. Além disso, a organização que me convidou para o Afeganistão deixou claro que era um trabalho voluntário e que eu precisaria de patrocinadores para me sustentar financeiramente. Minha igreja concordou em me ajudar com $300 por mês, mas me disseram que eu não deveria ir sem pelo menos $1.500 por mês garantidos. Ou seja, eu não tinha dinheiro suficiente, não tinha treinamento na área e estava indo sozinho para um país devastado pela guerra. Todos os dias, as manchetes dos jornais falavam sobre ataques e explosões na cidade. O medo me consumia. Milhares de razões passaram pela minha cabeça, tentando me convencer a desistir. Talvez eu não devesse ir. Talvez tudo isso fosse um grande erro. Mas havia algo que não me deixava recuar. A lembrança de que, aos 16 anos, eu joguei pedras com Deus. Aos 16 anos, descobri que Deus gosta de mim. Aos 16 anos, entendi que Ele está comigo. E se Deus gosta de mim, se Ele está comigo, então eu posso segui-lo, posso correr riscos, posso enfrentar o desconhecido. Sim, o medo continuava ali, a insegurança também, mas eu sabia que Deus era confiável. Chegou o dia do último voo. Eu estava no avião, indo da Índia para o Afeganistão. Sentado ali, olhei para o céu e perguntei: Deus, por que o Senhor está me enviando sozinho? Senti a resposta imediata em meu coração: você não está sozinho. Mas a dúvida ainda persistia. Alguns minutos depois, perguntei novamente: Deus, por que o Senhor está me enviando sozinho? E ele respondeu: você não está sozinho. Eu insisti: sim, eu estou. E Deus respondeu de novo: não, você não está. Essa conversa continuou por um tempo, até que finalmente senti Jesus falando diretamente ao meu coração. Dan, você sabe o que está acontecendo no Afeganistão agora enquanto você está voando para lá? Eu respondi: não sei. Então ele perguntou: quer ver? E foi nesse momento que Deus me mostrou uma visão, uma daquelas que eu jamais esqueceria. Eu estava sentado no avião a caminho do Afeganistão quando, diante dos meus olhos, tive uma visão. Na visão, eu via o aeroporto no Afeganistão, onde muitas pessoas esperavam pelos passageiros que estavam chegando. No meio daquela multidão, 2 deles se destacavam. Um era Jesus e o outro, um homem desconhecido. Enquanto eu voava para o Afeganistão, essa visão se desenrolava na minha mente. Jesus e aquele homem estavam tendo uma conversa. O homem olhou para Jesus e perguntou: o que você está fazendo aqui? Os olhos de Jesus brilharam e, com entusiasmo, ele respondeu: meu amigo Dan está vindo me ver. O homem confuso questionou: Dan? Quem é Dan? Mais uma vez, Jesus abriu um grande sorriso e disse: você não conhece Dan? Ele é meu amigo, ele está vindo me ver. O homem simplesmente assentiu e respondeu: ah, entendi. Bem, eu estou esperando um contato de negócios que chega hoje. Jesus apenas sorriu e disse: ah, tudo bem. A visão continuava. No aeroporto, um avião pousava na cidade, e Jesus e o homem correram até a grade para observar. Mas Jesus logo percebeu: não é o avião do Dan. Então ele voltou para o lugar onde estava antes e começou a se mexer, inquieto, pulando e balançando o corpo. O homem olhou para ele, intrigado, e perguntou: Senhor, o que está acontecendo?
Jesus respondeu com um brilho no olhar. Eu não consigo ficar parado. Eu já te disse, estou tão animado porque meu amigo Dan está chegando para me ver. O homem insistiu. Mas o que há de tão especial nesse Dan que faz você não conseguir ficar parado? E foi então que ouvi Jesus responder na visão. Você não tem ideia. Dan pensa que está vindo ao Afeganistão para servir o povo afegão. E sim, isso vai acontecer. Mas o motivo pelo qual eu pedi para ele vir é porque este é o melhor lugar para nós ficarmos mais próximos. Aqui é onde a nossa amizade vai crescer ainda mais, e eu mal posso esperar para vê-lo. Jesus estava radiante de alegria. Então, na visão, outro avião apareceu no céu e começou a pousar. Jesus correu até a grade, olhou para o homem ao lado e disse com euforia: É esse. É o avião do Dan. É esse. A cena seguiu se desenrolando. O avião pousou, a escada foi posicionada, a porta da aeronave se abriu e os passageiros começaram a desembarcar. Jesus permanecia à beira da cerca, olhando atentamente. E então, na visão, eu apareci no topo da escada. Jesus sorriu ainda mais e disse animado: Ali está ele! Ali está ele! E naquele exato momento a visão terminou. Eu ainda estava sentado no avião, voando para o Afeganistão, mas agora com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Virei meu coração para Deus e perguntei: Isso é real? E Jesus respondeu: Sim, é real. Eu continuei: Então o Senhor está me dizendo que me chamou para o Afeganistão porque este é o melhor lugar para que nossa amizade cresça? E ele respondeu com firmeza: Exatamente. Foi por isso que te pedi para vir. Naquele instante, todas as minhas dúvidas, todos os meus medos, todas as preocupações sobre como eu trabalharia, sobre o que aconteceria, simplesmente desapareceram. O mesmo Deus que jogava pedras comigo quando eu tinha 16 anos estava me esperando no Afeganistão. O mesmo Deus que me amava estava ansioso para me encontrar lá. Ele queria que eu estivesse ali porque sabia que aquele era o melhor lugar para a nossa amizade crescer. Essa tem sido a jornada da minha vida. Descobrir o amor de Deus e caminhar com Ele, mesmo nos momentos mais difíceis. Com o tempo, me apaixonei pelo Afeganistão, me apaixonei pelo povo muçulmano. Fiz amizade com muitos muçulmanos e alguns deles se tornaram meus amigos mais próximos. Aprendi muito sobre Jesus com eles, porque afinal, eles também foram criados à imagem de Deus. Eu simplesmente me encantei por eles, pela cultura, pelo jeito de viver, pela maneira como viam a vida. Minha jornada continuou. E enquanto eu estava no Afeganistão, meu coração começou a se expandir para além das fronteiras. Passei a me preocupar com os países vizinhos, e um deles, em especial, começou a ocupar um espaço muito grande no meu coração: o Irã. O Irã ficava logo ali, ao lado, e eu comecei a me perguntar se um dia eu poderia visitá-lo, se um dia teria a chance de ir até lá e falar sobre Jesus. O tempo passou. Eu orei e conversei sobre isso, mas nada parecia se concretizar. No entanto, essa ideia nunca saía do meu coração. Eu sabia que, de alguma forma, esse dia chegaria. Nunca me esquecerei de quando, já com 32 anos, passei um tempo com um grande amigo, Stuart. Durante nossa conversa, ele me perguntou sobre essa vontade de visitar o Irã. Isso despertou algo em mim, e juntos começamos a orar sobre a possibilidade de realmente fazermos essa viagem. Com o tempo, percebemos que havia um forte chamado em nossos corações para irmos ao Irã compartilhar o amor de Jesus. Como sou cidadão suíço por parte de pai e também americano, eu tinha acesso a 2 passaportes. Meu amigo, por sua vez, era sul-africano, o que lhe permitia viajar com passaporte da África do Sul. Na época não sabíamos, mas tanto a Suíça quanto a África do Sul possuíam embaixadas no Irã. Foi então que pensamos: talvez possamos conseguir um visto através dessas conexões. E foi exatamente isso que aconteceu. Conseguimos os vistos e estávamos prontos para ir. Jamais esquecerei aquele momento. Pegamos um ônibus para o Irã, e mais uma vez, o medo tentou me paralisar. O que eu faria lá? Como seria essa experiência? Mas algo dentro de mim me dizia: está certo ir, você deve ir. Assim, seguimos viagem. Me apaixonei pelo Irã. Me apaixonei pelo povo iraniano. Fiquei maravilhado com a oportunidade de estar ali, conhecendo aquela cultura incrível. Da mesma forma que havia acontecido no Afeganistão, me encantei pelo país, por sua história e pelas pessoas. Meu amigo e eu passamos 2 semanas incríveis no Irã.
Visitamos diversos lugares, conhecemos muitas pessoas, aprendemos sobre o dia a dia da população e, claro, tivemos a oportunidade de compartilhar sobre o amor de Jesus. No entanto, foi no fim da viagem que tudo mudou. Estávamos prontos para voltar. Pegamos um ônibus local até a fronteira e, quando chegamos lá, os agentes começaram a recolher os passaportes de todos os passageiros, como era o procedimento padrão. Todos receberam seus passaportes de volta, devidamente carimbados com o selo de saída do país. Todos, menos nós. Meu amigo e eu ficamos esperando. E esperando. O tempo passava e nada. Depois de um tempo, o motorista do ônibus se aproximou e perguntou: "Vocês vão embarcar?" Por sorte, eu falava a língua local, pois era a mesma falada no Afeganistão. Olhei para o motorista e respondi: "Sim, claro, mas ainda estamos esperando nossos passaportes." Ele suspirou e disse: "Não podemos esperar para sempre. Talvez tenhamos que seguir viagem sem vocês." Meu amigo e eu nos entreolhamos. O que deveríamos fazer? E então, sem alternativa, vimos o ônibus partir, levando consigo os outros passageiros e deixando-nos ali, na fronteira. Esperamos por mais algumas horas até que, finalmente, as autoridades vieram falar conosco. Há um problema com os seus passaportes. Tentamos entender o que estava acontecendo. Nossos vistos estavam corretos, tudo estava em ordem. Perguntamos qual era o problema, e eles responderam: "Sim, vocês tinham os vistos corretos, mas infelizmente tivemos que enviar seus passaportes para a capital." "O quê?" A capital ficava a mais de 10 horas de viagem de ônibus. Isso parecia completamente absurdo. "Mas por quê?" perguntamos. "Sentimos muito, mas foi necessário. Vocês terão que ir até a capital para recuperar os passaportes." Ficamos em choque. O agente continuou: "Mas não se preocupem. Aqui está o endereço do prédio onde devem ir. Apenas aguardem alguns dias enquanto resolvemos tudo. Depois disso, vocês poderão entrar, pegar seus passaportes, cumprir as exigências necessárias e seguir viagem normalmente." O tom dele parecia tranquilo, como se dissesse: "Está tudo sob controle. Vocês não têm com o que se preocupar." Nosso único consolo naquele momento era que, durante nossa estadia no Irã, havíamos conhecido algumas pessoas locais. Então retornamos para eles naquela noite e nos disseram: "Não se preocupem, vai ficar tudo bem." Esperamos 3 dias até finalmente irmos ao prédio indicado buscar nossos passaportes. No começo, fomos recebidos com simpatia. Os oficiais falavam inglês fluentemente e pareciam estar apenas seguindo os protocolos de praxe, mas de repente, o tom mudou. Eles nos olharam e disseram: "Na verdade, precisamos conversar com vocês." Eles nos separaram, levaram meu amigo para uma sala e me colocaram em outra. Foi então que começaram a me espancar. Durante cerca de 6 horas, fui atingido no rosto, cuspiram em mim, me chutaram. Nunca explicaram o motivo. Apenas gritavam e berravam o tempo todo. Depois de horas de agressão, me arrastaram até a escadaria do prédio por onde havíamos entrado. Lá, trouxeram meu amigo, que também havia sido espancado na outra sala, igualmente sem qualquer explicação. Sem dizer nada, arrancaram nossos óculos e vendaram nossos olhos. Então, nos empurraram para fora e nos colocaram na parte de trás de uma van. O veículo seguiu em alta velocidade por cerca de 20 a 30 minutos, até chegarmos a outro prédio. Quando a van parou, nos puxaram para fora e nos conduziram para dentro do novo local. Mais uma vez, começaram a nos agredir. Depois de algum tempo, finalmente pararam, mas ainda não nos devolveram os óculos. Permanecemos vendados. Foi então que removeram as vendas e ordenaram que tirássemos todas as nossas roupas. Fomos obrigados a vestir roupas de presidiário, e foi nesse momento que percebemos que, de fato, seríamos presos. Após nos vestirmos, vendamos os olhos novamente e nos levaram por uma escadaria. Sem explicação alguma, nos separaram. Meu amigo foi colocado em uma cela e eu em outra. Agora, estávamos oficialmente presos no Irã. A primeira coisa que quero dizer é que, mesmo quando não conseguimos enxergar, Deus ainda é bom. Mesmo quando não sentimos, Ele continua sendo bom. Assim que fui jogado na cela, clamei a Deus: "Senhor, por que estou aqui?" Naquele exato momento, senti claramente em meu coração uma resposta inesperada. "Dan, você ficará aqui por 9 semanas." Minha reação foi imediata. "Eu repreendo isso em nome de Jesus. Isso não está certo."
Tentei convencer a mim mesmo de que talvez aquele número não fosse 9 semanas, mas sim 9 minutos, ou talvez 9 horas. A verdade é que eu não sabia quanto tempo ficaria ali, mas, surpreendentemente, no dia em que fui libertado, percebi que havia passado exatamente 9 semanas na prisão, até o minuto exato. E o que isso me ensinou? Que Deus continua sendo bom, mesmo quando a vida é difícil. A cela onde me colocaram era pequena, cerca de 5 por 6 metros. De um lado, havia um vaso sanitário e uma pia. Do outro, um simples cobertor no chão. Não havia colchão. Eu dormia no chão, enrolado naquele único cobertor. O único jeito de improvisar um travesseiro era enrolar os chinelos que me deram dentro do cobertor. Recebi também um segundo cobertor, que usava para me cobrir. Diferente das prisões americanas, minha cela não tinha grades na porta. Era apenas uma porta de aço com um pequeno visor por onde os guardas podiam me observar. E o pior, a luz nunca era apagada. Ela permanecia acesa 24 horas por dia. Esse era o meu mundo agora. O que fazer na prisão? Eu não podia sair. Então passei a caminhar pelo pequeno espaço da cela. Eu conseguia dar 3 ou 4 passos em uma direção, depois precisava me virar e caminhar de volta. As refeições eram servidas sem que eu saísse. Minha cela era conectada a outras, e do lado de fora havia um espaço onde traziam um carrinho com comida. Quando chegava a minha vez, abriam a porta, eu entregava um prato e eles o enchiam com comida. A comida era básica: arroz, alguns vegetais e, de vez em quando, carne. Mas o que mais me marcou no primeiro dia foi o momento em que me deram a refeição. Além da comida, colocaram 3 cubos de açúcar na borda do prato. Naquele momento, olhei para os cubos de açúcar e me perguntei: por que estão me dando isso? Então, percebi que junto com a comida me deram também um copo grande de chá. E então entendi. Os cubos de açúcar eram para adoçar o chá. Mas naquele instante tive outro pensamento. Espere um pouco. Eu não preciso usar os cubos no chá. Eu posso guardá-los. E foi exatamente o que fiz. A cada refeição eu recebia mais cubos de açúcar. Com o tempo, percebi que isso acontecia em todas as refeições, pois eram oferecidos para adoçar o chá. Mas como eu estava guardando os cubos, comecei a acumular uma grande quantidade. Um dia, enquanto o carrinho de comida passava, olhei para a caixa de onde os guardas pegavam os cubos e pensei: não custa nada perguntar. Como falava a língua local, perguntei diretamente: posso pegar uma caixa inteira de cubos de açúcar? Para minha surpresa, eles responderam: claro. E assim, de repente, eu tinha mais de 200 cubos de açúcar. Foi aí que descobri um novo passatempo: construir coisas com os cubos de açúcar. Todos os dias, eu os empilhava e montava diferentes estruturas. Quem precisa de Lego quando se tem cubos de açúcar? Passei horas e horas criando construções dentro da cela. Lembro-me de um dia específico em que estava tão concentrado, empilhando e equilibrando os cubos, que nem percebi um dos guardas observando pelo visor da porta. Quando ele viu minhas torres de açúcar, fez uma expressão confusa, inclinou a cabeça e reagiu como quem pensava: o que esse cara está fazendo? Naquele momento tive que rir. Olhar para trás e lembrar dessas cenas me faz sorrir. Hoje, não brinco mais com cubos de açúcar. Perdi aquela fascinação, mas nunca esquecerei como, mesmo na prisão, tentei encontrar uma forma de rir e me manter ocupado. Mas a realidade da prisão era brutal. Sem dúvida, foi o pior período da minha vida. Eu me perguntava constantemente: se Deus me ama, por que estou aqui? Foi então que descobri que havia 2 sentenças de morte contra mim. Uma por ser um missionário cristão. Outra por ser acusado de espionagem para os Estados Unidos. Nunca me esquecerei daqueles dias. Todos os dias eu tentava manter a esperança. Todos os dias eu me agarrava à ideia de que aquilo acabaria em breve. Mas essa esperança nunca durava muito tempo. Logo, a realidade voltava com força. Eu estava preso, sendo espancado diariamente e enfrentando uma possível condenação à morte. Foi quando percebi que talvez não fosse apenas um tempo difícil. Talvez eu nunca mais saísse daquela prisão. Passei horas e horas refletindo sobre isso. E aos poucos, minha esperança foi se desfazendo, dando lugar à depressão. Depois de cerca de 2 semanas, cheguei ao meu limite. A depressão tomou conta de mim de forma avassaladora. Foi então que um pensamento surgiu. Dan, por que continuar vivendo aqui? Apenas acabe com isso.
e de repente tive uma ideia. Os guardas haviam me dado uma toalha grande. Olhei para a pia da cela e pensei: se eu encher a pia de água e tampar o ralo com uma meia, posso mergulhar a cabeça na água. Se eu amarrar a toalha firmemente em um dos lados da pia e puxá-la sobre minha cabeça, prendendo-a do outro lado, não conseguirei sair. A ideia parecia clara e simples. Eu estava decidido e tentei 4 vezes. Mas em todas as tentativas, algo me impediu. Eu simplesmente não conseguia dar o nó final na toalha. O medo de não conseguir desfazer o nó me paralisava. A cada tentativa, quando começava a engasgar, conseguia desfazer o nó e voltar à superfície. Na 4ª vez, quando percebi que mais uma vez falhei, algo dentro de mim desmoronou. Caí no chão da cela. E pela primeira vez na vida senti uma vergonha avassaladora. Nunca me senti tão quebrado. Nunca me senti tão perdido. Naquele momento algo aconteceu. Algo que mudaria tudo. Foi nesse momento, caído no chão da minha cela, que algo extraordinário aconteceu. Eu simplesmente disse o nome de Jesus. E de repente o chão começou a tremer. Minha primeira reação foi pensar que era um terremoto. Como cresci na Califórnia, estava acostumado com terremotos. Levantei a cabeça do chão, esperando sentir os tremores, mas logo percebi que aquilo não era um terremoto comum. O chão continuava tremendo, e à minha volta, uma luz branca gloriosa tomou conta da cela. Não era apenas a luz fraca da lâmpada da prisão, mas algo muito mais intenso. Foi então que, ao olhar para a parede, tive uma visão. Uma visão tão real quanto as que já havia tido antes em minha vida. Eu vi Jesus. Ele se parecia exatamente com um homem do Oriente Médio, como podemos ver em algumas representações, como na série The Chosen. Mas o que mais me marcou foi o seu rosto. Ele sorria. Seus olhos estavam cheios de bondade, amor e aceitação. E então ele olhou para mim e disse: Dan, eu ainda gosto de você. Dan, eu ainda amo você. Eu vi o que aconteceu, mas ainda gosto de você. Ainda quero você. Eu amo você. Se você deixar, eu vou cuidar de você. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Desde aquele dia até hoje, nunca mais tive aqueles pensamentos sombrios novamente. Esse é Jesus. Ele não apenas me libertou da prisão, ele me libertou de mim mesmo. Mesmo no meio da minha dor, no meio da minha situação, ele ainda me queria. Ele me resgatou. A vida continuou na prisão. Nunca me esquecerei do dia em que os guardas vieram até minha cela. Eles me tiraram dali e me conduziram por um corredor até um lugar onde nunca havia estado antes. Chegando lá, um deles apontou para dentro da sala e disse: Entre. Olhei ao redor e percebi que parecia um banheiro. Tinha um chuveiro. Me virei para os guardas e eles simplesmente confirmaram: sim, é um chuveiro. Então, eles fecharam a porta atrás de mim. Percebi que não tinha escutado o barulho da fechadura trancando. Olhei para o lado e vi que havia uma tranca por dentro. Sem hesitar, tranquei a porta. Depois de tanto tempo sem um banho decente, finalmente poderia aproveitar um chuveiro com água quente e pressão adequada. Foi maravilhoso. Depois de 5 minutos, os guardas começaram a bater na porta. Saia do chuveiro. Eu apenas respondi: já estou indo. Mas continuei lá, aproveitando cada segundo daquela água quente. Depois de mais 5 minutos, eles bateram na porta com ainda mais força. Dissemos para sair do chuveiro. Mais uma vez respondi: já estou indo. Foi nesse momento que um pensamento passou pela minha cabeça. O que eles vão fazer? Me colocar na prisão? Eu já estava na prisão, então fiquei lá por 1 hora inteira, e foi maravilhoso. A vida seguiu na prisão. Algumas semanas depois, meu amigo foi libertado. Aparentemente, nossa detenção havia se tornado um problema político. Meu amigo, sendo sul-africano, tinha uma ligação direta com o governo da África do Sul, um dos maiores compradores de petróleo iraniano na época. Ele foi libertado graças a um telefonema de Nelson Mandela. Sim, Nelson Mandela ligou para o Irã e garantiu a soltura dele. Quando fiquei sabendo disso, me perguntei: por que ele pode ir e eu não? Mas tive que seguir em frente. Minha realidade ainda era a prisão. Durante esse tempo, tive momentos muito especiais com Deus. Poucos dias após ser preso, fiz um pedido ao guarda: posso ter minha Bíblia? A resposta foi imediata: não. Mas insisti, e alguns dias depois, para minha surpresa, ele trouxe minha Bíblia.
Agora, eu tinha todo o tempo do mundo para ler. A história do apóstolo Paulo ganhou um novo significado para mim. Eu lia sobre suas prisões, suas provações, sobre as 27 vezes em que foi espancado ou preso, e aquilo ressoava em mim de uma maneira completamente diferente. Uma passagem em especial me desafiou. Filipenses 4:11, onde Paulo diz que aprendeu a estar contente em qualquer situação. Me perguntei, será que eu também posso aprender isso? Essa era minha luta diária. Houve um dia em especial que marcou minha jornada na prisão. Senti que Deus queria falar comigo de forma muito clara através da Bíblia. Mas era algo diferente. Eu senti que Ele queria falar exatamente no lugar onde eu abrisse a Bíblia, sem que eu precisasse virar as páginas. Nunca tinha experimentado isso antes. Respirei fundo e abri a Bíblia. Meus olhos caíram sobre Daniel 10, versículos 12 e 13. Era uma passagem que eu talvez tivesse lido uma ou duas vezes na vida, mas nunca lembrava de cor. E então li as palavras: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim por 21 dias. Eu estava preso havia exatamente 21 dias. O Antigo Testamento frequentemente se referia à Pérsia, que era o antigo nome do Irã. Meu nome era Daniel, e ali estava Deus, falando diretamente comigo. Naquele momento, eu já sabia, teoricamente, que Deus estava comigo. Mas esse versículo me deu uma certeza profunda de que Ele realmente estava no controle e iria cuidar de mim. Outro momento marcante aconteceu quando estava sentado em minha cela, ouvindo a conversa dos guardas no corredor. Todas as noites, eles se reuniam para conversar, e eu sempre escutava. Mas nesse dia, algo me chamou a atenção. Um deles perguntou aos outros: Por que esses estrangeiros vêm para cá? Outro respondeu: Boa pergunta. Eles sabem o que fazemos com os cristãos. Por que eles viriam aqui? Então, um terceiro disse: Sim, isso realmente não faz sentido. Naquele instante, percebi algo profundo. Minha presença ali fazia aqueles homens questionarem algo que talvez nunca tivessem considerado antes. E essa era a obra de Deus. Mesmo na prisão, Ele estava agindo. A conversa entre os guardas continuava no corredor. Um deles disse: Sabe, estou curioso. Eles sabem que matamos cristãos. Sabem o que fazemos com os cristãos que vêm para cá. Então, por que estariam dispostos a vir? São pessoas educadas, continuou ele. Sabem exatamente o que pode acontecer. Então, por que ainda assim vêm para falar sobre Jesus em um lugar onde isso é proibido? Outro guarda concordou. Boa pergunta. Foi então que um terceiro respondeu: Na verdade, eu sei o que eles acreditam. O primeiro guarda ficou surpreso. Como você sabe? Há alguns anos tivemos outro prisioneiro cristão aqui. Ele me contou tudo sobre sua fé em Jesus. O primeiro guarda ficou ainda mais intrigado. Sério? Me conta sobre isso. E ali, dentro da prisão, sentado na minha cela, ouvi um dos guardas compartilhar os ensinamentos de Jesus com seus colegas. Essa conversa continuou por alguns dias. 3 dias depois, ouvi algo que me marcou profundamente. O primeiro guarda disse: Toda vez que você menciona o nome de Jesus, eu sinto paz na minha alma. Sinto esperança no meu coração. Ele fez uma pausa e continuou: Eu não sei. Mas cada vez que você fala sobre ele, algo acontece dentro de mim. Então ele disse algo que me fez prender a respiração. Esses estrangeiros têm um propósito. Eu não tenho propósito. Não sei por que estou vivendo. E então ele concluiu: Hoje eu vou decidir seguir Jesus, porque eles têm um propósito, e eu quero um também. Fiquei ali, na minha cela, ouvindo tudo. E então ouvi seus 2 amigos responderem: Nós também amamos Jesus. Naquele momento, 3 homens decidiram seguir Jesus, ali dentro de uma prisão no Irã. Algum tempo depois, algo inesperado aconteceu. Os guardas vieram até minha cela e disseram: Venha conosco. Sempre que me levavam para fora da cela, eu era vendado. Me colocaram em uma van e dirigiram pela cidade. Eu não fazia ideia de onde estava indo. Até que um dos guardas me disse: Hoje é o seu julgamento. Fiquei surpreso. Meu julgamento? Sim, eu estava sendo julgado por 2 sentenças de morte. Uma por ser um missionário cristão,
outra por ser acusado de espionagem para os Estados Unidos. Entramos em uma sala com 150 pessoas e diversas câmeras. Meu corpo tremia de medo. O juiz entrou e me encarou. Ele então disse: "Esta é sua última chance de falar publicamente. Por que você veio ao Irã?" O medo me dominava. Mas naquele instante, um versículo veio à minha mente. Mateus 10:29. Não tenham medo quando forem levados diante das autoridades, pois naquele momento o Espírito Santo lhes dará as palavras certas para dizer. Respirei fundo e, sem pensar, respondi: "Senhor, eu vim aqui para falar sobre Jesus Cristo." Assim que as palavras saíram da minha boca, me perguntei: o que acabei de dizer? Mas naquele instante, algo dentro de mim despertou. A verdade sobre quem eu realmente era começou a crescer dentro de mim. O medo, que antes parecia um muro intransponível, começou a rachar. Então, mencionei o nome de Jesus uma segunda vez e uma terceira vez. E, a cada vez que eu falava o nome de Jesus, sentia o medo se dissolver. De repente, percebi que estava pregando o evangelho diante de uma corte iraniana, por mais de 20 minutos. Eu olhava para todos na sala e dizia: "Jesus ama você, Ele ama você, e Ele também ama você." Eu sentia o amor de Deus inundando aquele lugar, e quanto mais eu falava, menos medo eu sentia. Foi então que percebi uma verdade profunda: eu estou livre. Você não pode matar um homem que já está morto. Minha vida já pertencia a Jesus. Se me matassem ali, meu lar seria o céu. E ninguém poderia tirar isso de mim. Continuei pregando. E eles não me mataram. Mas aquele foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Outro momento inesquecível aconteceu logo nos primeiros dias de prisão. Eu não sabia que seria espancado todos os dias ou em dias alternados. Também não sabia que o mesmo homem que me bateu no primeiro dia continuaria me espancando nas semanas seguintes. No primeiro dia em que fui espancado, senti Deus falar ao meu coração: "Dan, quero te ensinar a amar seus inimigos." Minha resposta imediata foi: "Deus, essa não é uma boa hora para isso." Mas, de novo, senti Deus dizer: "Quero te ensinar a amar seus inimigos." Naquele instante, tudo dentro de mim gritava que aquilo era injusto. Mas então, Jesus me fez uma pergunta inesperada: "Dan, pergunte-me o que eu penso sobre esse homem." Ele mudou completamente o assunto. Sim, eu estava no pensamento de Deus, mas ele também estava pensando em outra coisa. Naquele momento, hesitei. Mas então fiz a pergunta: "Deus, o que o Senhor pensa sobre esse homem?" Foi então que o amor de Deus me atingiu com força. De repente percebi algo que nunca havia considerado antes. Deus o amava. Deus conhecia seu nome. Deus o havia criado. Deus sabia tudo sobre ele. Deus amava sua família, seus filhos. E percebi que havia apenas um problema. Ele não sabia disso. Deus, o Senhor, realmente o ama? E Deus respondeu: "Dan, mais do que você pode imaginar." Então fiz outra oração: "Deus, mude meu coração." E Jesus mudou. A partir daquele dia, algo mudou dentro de mim. Comecei a sentir amor por aquele homem. Comecei a abençoá-lo. Comecei a dizer coisas boas sobre ele. Comecei a orar por ele. Os espancamentos continuaram. Mas meu coração mudou. Essa jornada foi intensa. Mas houve um momento em que algo finalmente mudou. Toda a glória seja dada a Deus. Nunca esquecerei o dia em que vi aquele homem pela última vez. Eu não sabia que seria a última vez que o encontraria. Os guardas me levaram para uma sala. Quando entrei, vi manchas de sangue no chão. Meu coração disparou. Ele estava lá. Como de costume, ele tirou minha venda. Toda vez que isso acontecia, eu sentia um medo imenso. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Tudo o que posso dizer é: Jesus. Olhei para ele e disse: "Senhor, se vou vê-lo todos os dias pelo resto da minha vida, por que não nos tornamos amigos?" Ele pareceu surpreso. "O quê? Sim, vamos ser amigos. Por que não? Nós nos vemos todos os dias." Ele me olhou friamente e respondeu: "Não, senhor, nunca seremos amigos." Mas algo dentro de mim se fortaleceu. "Não, senhor, hoje nos tornamos amigos." E então estendi minha mão para ele. "Podemos começar com você, me dizendo seu nome." Até aquele momento, ele nunca havia me dito seu nome. Isso não era permitido. Da mesma forma, ele nunca me chamava pelo meu nome. Eu era apenas o número 58, que estava na porta da minha cela.
Minha mão permaneceu estendida. Olhei em seus olhos e repeti: "Vamos ser amigos." Então vi algo mudar nele. Ele começou a tremer. Lentamente tirou a mão do bolso e a estendeu até a minha. Quando me cumprimentou, não soltou mais minha mão. Apertou minha mão com força. E então, as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Enquanto chorava, ele me olhou e disse: "Dan." Pela primeira vez ele me chamou pelo meu nome. Então, revelou o dele. "Meu nome é Rozok." Um nome comum no Irã. E então disse algo que jamais esquecerei: "Eu adoraria ser seu amigo." Naquele momento percebi uma verdade profunda. Não existe coração duro demais para Jesus. Ele pode transformar até os corações mais endurecidos. Rozok enxugou as lágrimas e disse: "Dan, estou tão feliz que somos amigos." Sorri. "Eu também." Então ele perguntou: "Eu não posso te tirar daqui. Não sou eu quem decide." "Eu sei." "Mas me diga, você precisa de alguma coisa na prisão?" Sorri e brinquei. "Sim, preciso de uma cela maior. Mais espaço para construir meus prédios de açúcar." Ele riu. "Você tem muitos cubos de açúcar?" "Ah, sim, sempre consigo mais." Ele fez um gesto de dúvida e disse: "Vou ver o que posso fazer." Nunca mais vi Rozok. Mas naquela mesma noite os guardas apareceram na minha cela e disseram: "Temos ordens para transferi-lo para uma cela maior." Naquele momento soube que Deus havia mudado o coração daquele homem. Porque ele nunca teria feito isso se seu coração não tivesse sido transformado. Não existe coração duro demais para Jesus. A vida continuava na prisão. Um dia fui colocado em um ônibus e sentei ao lado de um homem negro. Pensei: talvez ele fale inglês. Olhei para ele e perguntei: "Com licença, você fala inglês?" Ele olhou para mim e respondeu: "Sim, eu falo." Reconheci seu sotaque. "De onde você é?" "Louisiana." Arregalei os olhos. "Você é dos Estados Unidos?" "Sim, sou." Sorri e disse: "Eu também." Ele sorriu de volta. "Opa, e aí?" Começamos a conversar. Perguntei há quanto tempo ele estava na prisão. 15 meses. Fiquei chocado. 15 meses? Mas por quê? Eu não sei. Eles não me dizem. Eles nunca te falaram nada? Não, mas estou aqui há 15 meses. Os guardas perceberam nossa conversa e nos separaram. Nunca mais o vi. Fiquei sabendo que ele foi solto alguns meses depois de mim. Mas naquela noite, uma verdade me atingiu como um raio. Se ele está aqui há 15 meses, talvez eu também fique. Ou 5 anos, ou 10. E pela primeira vez aceitei a possibilidade de estar ali para sempre. Naquela noite lutei com Deus. Eu só queria entender: Deus, como isso pode ser o seu plano? Mas naquela noite Deus não disse nada. Acredito que já era 2 ou 3 da manhã quando meu coração finalmente desistiu. Então olhei para cima e disse: Deus, eu desisto. Eu desisto de tentar entender. Eu desisto de querer controlar tudo. Eu confio em Ti. Eu não entendo por que estou aqui. Eu não entendo se vou ficar aqui para sempre. Mas não preciso entender. Eu confio em Ti. Então me lembrei. Quando eu tinha 16 anos, joguei pedras com Deus. E descobri que Ele gosta de mim. Descobri que Ele é confiável. Então, mesmo que eu fique aqui o resto da vida, eu confio em Ti. E Jesus venceu meu coração naquela noite. O que acontece quando Deus vence nosso coração? Geralmente, Ele nos surpreende logo depois. Para mim, a surpresa veio 3 horas depois. Os guardas vieram à minha cela, abriram a porta e disseram: pegue suas coisas, você vai se mudar. Eu não tinha muitas coisas, exceto muitos cubos de açúcar. Enrolei tudo em um cobertor. Como sempre, me vendaram ao sair da cela. Mas em vez de me levarem para outra cela, me levaram para uma sala e disseram: vista-se. Olhei ao redor e vi minhas roupas antigas, sem roupas de prisão, apenas meu jeans, minha camisa e meus sapatos. Por que estão me pedindo para me vestir assim? A única resposta que veio à minha mente foi: talvez este seja meu último dia nesta prisão. Talvez eu fosse ser executado. Me levaram vendado para um ônibus, dirigiram até o tribunal, mas em vez de uma sala de julgamento, me levaram para um simples escritório. Ali, um homem entrou. Mais tarde, descobri que ele era o juiz-chefe de todas as cortes do Irã. Ele se levantou e disse: hoje, em parceria com a embaixada suíça, decidimos libertar Dan Bauman. Ele está livre. Eu pensei: o que está acontecendo? Eu estava convencido de que iria morrer.
Mas era como se Jesus estivesse inclinado sobre mim, lá do céu, dizendo: surpresa! E essa foi a melhor surpresa de todas. Naquele momento percebi que não estava apenas sendo liberto da prisão. Eu estava sendo libertado de mim mesmo. Mesmo em meio à minha dor, aos meus problemas e às minhas dúvidas, Deus estava comigo. Me levantei da cadeira e naquele instante um homem se aproximou de mim. Eu sou o embaixador suíço. Você vem comigo. Eu apenas respondi: sim, senhor. Entrei no carro dele e travei as portas imediatamente. Então partimos para sua residência. No caminho, ele começou a me explicar a situação. O presidente do país havia emitido uma ordem executiva para minha libertação, anulando qualquer decisão do parlamento ou do Congresso. Eles precisavam me tirar do país o mais rápido possível, pois a qualquer momento as coisas poderiam mudar. Foi assim que me colocaram em um voo aleatório para a Alemanha, com conexão para a Suíça. Nunca esquecerei os dias que passei na residência do embaixador. Eu estava livre. Podia usar uma cama de verdade. Podia tomar banho sem ninguém batendo na porta. E a primeira refeição foi inesquecível. Era um almoço europeu elegante, começando com uma sopa de cebola francesa. A mesa estava cheia de pratos, colheres e garfos. Eu olhei para aquilo tudo e perguntei ao embaixador: tem 3 colheres aqui na mesa. Qual delas eu devo usar para a sopa? Ele sorriu e disse: senhor, você é um homem livre. Use a colher que quiser. Naquele momento, Deus estava me lembrando da minha liberdade. No dia seguinte, chegou o momento de ir ao aeroporto. Eu ainda estava no país. Precisava sair dali para que minha liberdade fosse completa. Fui ao aeroporto carregando uma bolsa vazia. Afinal, as únicas roupas que eu tinha eram as que eu estava vestindo. Eu havia perdido 25 quilos na prisão, então minha roupa mal me servia. Passei pela segurança e esperei pelo voo. Quando finalmente entrei no avião, fui tomado por uma enxurrada de emoções. Eu olhava pela janela e pensava: isso é real? Eu realmente vou sair do Irã? Me sentei, fechei os olhos e orei: Deus, por favor, diga ao piloto para ir logo. E então, decolamos. O voo seguiu para a Alemanha. Eu tinha uma conexão de 3 horas em Frankfurt, antes de pegar o próximo voo para a Suíça. Ao desembarcar, a companhia aérea anunciou que, devido a um atraso, os passageiros em trânsito poderiam pegar um café da manhã gratuito em um café específico. Aproveitei a oportunidade e fui até lá. Peguei meu café e notei uma mesa cheia de pessoas. Havia uma cadeira vazia. Apontando para a cadeira, perguntei se podia sentar. Eles assentiram. Assim que me sentei, um dos homens olhou para mim e perguntou: com licença, você fala inglês? Sim, falo. Ele sorriu. Ah, que ótimo. Somos todos iranianos e falamos inglês também. Ele continuou: estávamos no mesmo voo. Você também veio do Irã, certo? Sim, acabei de sair de lá, eu disse. Que interessante. Você teve uma boa viagem? Respondi. Bom, as 2 primeiras semanas foram boas. O que você fez lá? Ah, visitei alguns lugares, fui a várias cidades. Que legal. Quanto tempo você ficou no Irã? 11 semanas. Eles franziram a testa. Espere, você disse que teve 2 semanas boas, mas ficou lá por 11 semanas? Sim. Onde você esteve nas últimas 9 semanas? Naquele momento entendi que não poderia fugir da pergunta. Respirei fundo. Eu sabia que eles reconheceriam o nome da prisão. Então olhei para eles e disse: passei 9 semanas na prisão de Evin. O silêncio tomou conta da mesa. Eles levantaram a cabeça e me encararam. Então um deles perguntou: você é Daniel Bauman? Me espantei. Sim, sou eu. Mas como vocês sabem meu nome? Eles se entreolharam e explicaram. Toda semana recebemos um jornal do governo. No jornal dizia que prenderam um espião americano chamado Daniel Bauman. Fiquei em choque. Então, um deles acrescentou: mas nós não acreditamos nisso. Não achamos que você seja um espião. Na verdade, não concordamos com muitas coisas que nosso governo faz. E então, por 15 minutos, eles começaram a me fazer perguntas. Mas eram perguntas cheias de compaixão. Como você foi tratado? Você podia sair ao ar livre? Você conseguia ver o céu? Você conseguia ligar para casa? Como era a comida? Como você dormia? Com que frequência você era espancado? Suas vozes estavam carregadas de preocupação. No final da conversa, olhei para o relógio e disse: me desculpem, mas tenho um voo para a Suíça.
Preciso ir. Antes que eu pudesse me levantar, 3 deles se levantaram primeiro. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, olharam para mim e disseram: Por favor, perdoe o governo iraniano pelo que fizeram com você, porque isso não representa o coração do povo iraniano. Meu coração se encheu de amor por eles. Eu amo os iranianos e pude sentir o amor deles por mim. Peguei meu último voo para a Suíça. E então, finalmente, a liberdade se tornou real. Eu podia caminhar mais do que alguns passos. Eu podia olhar para o céu. Eu podia pegar um telefone e ligar para um amigo. A porta não estava trancada. Eu podia sair e voltar quando quisesse. Eu podia ir a um restaurante e comer o que quisesse. Todos os pequenos detalhes da vida que eu costumava dar como garantidos, Deus me devolveu. Mas o maior presente que Ele me deu foi algo ainda mais especial. Eu podia jogar pedras com Jesus novamente. Podia simplesmente aproveitar sua presença. Podia andar com Ele novamente. Desde aquele dia, nunca mais parei. E continuo a viajar pelo mundo contando às pessoas sobre a bondade de Deus. Voltei muitas vezes ao Afeganistão, ao Iraque e à Síria. Também estive na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. Se olhar no mapa, verá que já rodei todo o entorno do Irã. As pessoas sempre me perguntam: Você voltaria para o Irã? E eu sempre brinco: Hoje não, estou ocupado. Mas voltaria? Espero que sim. Por quê? Porque é simples. Quero que o mundo saiba que seu Criador se alegra com eles. Quero que o mundo saiba que Deus os ama. Se eu pude descobrir, em um simples gesto, como Deus gostava de estar comigo quando jogávamos pedras, quero que as pessoas também descubram aquilo que lhes traz alegria. E que entendam que Deus quer estar com elas nisso. E isso, para mim, vale a pena viver. Essa é a minha história. E mais uma vez, toda a glória seja dada a Deus. Ele me resgatou. Ele cuidou de mim. E se Ele pôde me libertar de uma situação que parecia impossível, Ele pode fazer isso por qualquer um. Muitas pessoas me perguntam: Dan, quanto tempo faz desde aquele dia? Já se passaram 26 anos. E como tem sido a sua vida desde então? Tem sido maravilhosa. Viver na liberdade que Deus me deu naquele dia tem sido um presente incrível. E o mais bonito é que tudo está conectado. O que aconteceu quando eu tinha 16 anos, quando descobri que Deus me amava e gostava de mim, não foi interrompido, apenas cresceu. Desde então, tenho viajado pelo mundo, voltando a esses países e explorando muitos outros. Já estive em mais de 100 países, compartilhando com as pessoas que o Criador as ama e se alegra com elas. Essa tem sido minha jornada. Enfrentei a morte muitas vezes, não apenas na prisão, mas Deus sempre esteve lá. Ele sempre cuidou de mim. E hoje, me sinto tomado por uma gratidão avassaladora. Eu não passo 5 minutos sem me sentir agradecido. Por quê? Porque me pergunto: por que Deus me tirou daquela prisão? Por que eu não fiquei lá pelo resto da vida? E todas as vezes, minha resposta é a mesma: sou grato. Quem é Jesus para mim? Jesus é exatamente o que a Bíblia ensina. O Filho de Deus que veio ao mundo, morreu para nos perdoar e deseja ter um relacionamento conosco. Eu cresci ouvindo isso, lendo e aprendendo sobre isso na Bíblia. Mas foi quando aceitei essa verdade que percebi algo profundo. Se o meu Criador gosta de mim, se o meu Criador me ama, então eu quero segui-lo. E se tornou algo simples. Não porque eu deveria, mas porque eu quero. Porque Ele me quer. O amor de Deus ganhou meu coração. Esse é Jesus. Ele não apenas nos criou, mas também nos ama. Ele se importa com os detalhes da nossa vida. Ele não está distante. Ele nos aceita onde estamos, como estamos. E Ele deseja nos perdoar e nos convidar para vivermos a vida para a qual fomos criados. Para aqueles que desejam esse relacionamento com Jesus, para aqueles que querem andar fielmente com Deus. Se você está assistindo isso e pensa: Dan, eu quero o que você tem. Eu adoraria orar por você, porque servimos um Deus maravilhoso que nos encontra onde estamos. Isso é o que eu mais amo em Deus. Vamos orar. Jesus maravilhoso, obrigado pelo privilégio de compartilhar minha história e mostrar o quanto o Senhor é bom. Obrigado, Deus, por todos que ouvirão esse testemunho e verão como o Senhor cuidou de mim. Oro por aqueles que ainda não descobriram o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor gosta deles. Peço que hoje eles simplesmente abram o coração e digam:
Deus, quem é o Senhor? Eu quero conhecê-lo. Senhor, abra os olhos deles. Mostre a eles o quanto o Senhor os conhece e cuida de cada um. O Senhor sabe exatamente quem eles são e o que estão passando. E o Senhor quer que eles saibam que são amados. Obrigado, Deus, por nos amar. Nós te amamos, Jesus. Amém. Sou imensamente grato por poder compartilhar isso com vocês. E se eu pudesse dizer algo final, seria isto. Não importa onde você esteja. Não importa o que esteja fazendo. Não importa o que você pensa sobre Deus. Ou se você nem pensa sobre Ele. A verdade é que Deus nos encontra onde estamos. E Ele quer simplesmente dizer oi. Permita que Ele diga oi. Deixe que Ele se revele a você. Porque Ele se importa com o seu mundo. Ele se importa com quem você é. Ele se importa com o que você já passou. E eu sei disso. Se Deus pôde me resgatar de uma prisão, Ele pode resgatar qualquer um de qualquer situação. Agora eu te pergunto, e você? Como está seu relacionamento com Deus? Será que você tem vivido como alguém que busca desesperadamente a aprovação dele? Ou como alguém que já entendeu que é completamente amado? Será que você tem carregado o peso de tentar ser bom o suficiente para Deus? Ou será que já percebeu que Ele simplesmente gosta de você, do jeito que você é? A história que você acabou de ouvir não é só sobre o que Deus fez na vida do Dan, mas sobre o que Ele quer fazer na sua vida também. Ele deseja que você experimente esse amor transformador. Então, a pergunta é, você vai continuar vivendo do mesmo jeito? Ou vai dar um passo na direção de Deus hoje? Talvez você nunca tenha parado para conversar com Ele. Talvez você tenha criado barreiras, achando que Deus não se importa com os pequenos detalhes da sua vida. Mas e se Ele se importar? E se Ele estiver esperando apenas que você o convide para entrar? Eu te desafio a falar com Deus agora. Pergunte para Ele: Senhor, o que o Senhor pensa de mim? E fique em silêncio para ouvir a resposta. Se essa mensagem falou com você, compartilhe nos comentários o que mais te impactou. Quero muito saber o que Deus está fazendo na sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé e transformar sua caminhada com Deus. Até o próximo vídeo. O reino do mal, mas eles se posicionam em empresas e lugares onde podem ganhar dinheiro. Eles se posicionaram para fabricar coisas que você precisa, para que possam ter seus objetos em sua casa. Portanto, você precisa orar porque eles fabricam de tudo, desde alimentos até produtos cosméticos. Se você vai dizer, ok, não vou usar os cílios e a comida, como você saberá que isso foi fabricado pelo reino do mal? O Espírito deve guiá-lo quando você estiver comprando seus cremes, seu sabonete, suas roupas. Apenas ore para que o Espírito de Deus o guie. Quando ele revela algo que você tem, simplesmente se livre disso. Então, como você pode proteger sua casa, sua família e sua alma dessa forma de infiltração satânica? Proteger sua casa começa com discernimento. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.